Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para as turmas do 9º ano dos anos finais. Então, essa turma maravilhosa. Então, nós estamos aqui, pelo projeto do Educa Recife e hoje nós vamos dar continuidade à temática que nós estamos desenvolvendo, nessas últimas semanas. Vocês lembram, a gente começou a falar sobre a proclamação da República, aí depois a gente deu continuidade a isso e a gente vai começar a falar hoje sobre o desenrolar desse fato histórico para a sociedade brasileira. Então, hoje nós contamos aqui com a ajuda da... Esqueci o nome dela, meu Deus... Helena de Helena, isso, lembrei. Ela veio lá de Troia. Eu digo, exatamente, eu digo, ela veio de Troia, ela é Grécia, eu não sei o que, mas Helena, Helena, e se vocês não lembram, a Helena de Troia, ela foi responsável, ela foi uma das razões, para o início de uma guerra ali entre os gregos e os troianos, Mas vamos lá, já enrolei aqui, Já saiu aqui a questão da gafe. Helena, faz teu nome, dá um tchauzinho aí pro pessoal. E desculpa a agonia. Veja, então Helena, junto com todos os intérpretes de Libras aqui da EMAD, Escola Municipal para Aulas Digitais, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E hoje ele está aqui comigo, o nosso ilustre professor Giorgio. Bom Faz dia, teu nome aí, Giorgio. Rapaziada. Que satisfação estar com vocês. Eu sou quase o Giordano Bruno, lá do Renascimento Cultural, embora naquela época eu era pequenininho, mas, pessoal, curta aí que a aula de hoje está show, mas, aliás, como sempre, as aulas são show, então hoje mais um show de história para vocês. Exatamente, a disciplina mais bonita em linha reta do mundo, Eita. Então, veja, nós vamos começar aqui retomando, que o nosso amiguinho, o fofozinho aqui, perguntando, professor, o senhor pode lembrar o que a gente viu na aula passada? E eu tô ali, lembro, não lembro, digo, não digo, mas dizer-lhe-ei. Olha, vê que bonito, Então, na aula passada, o que é que nós vimos, Vimos que em 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República Brasileira. Vamos lembrar, essa República, ela começa aí por meio de um golpe militar. Na realidade, vocês devem ter em mente, que a história do Brasil é uma história muito, mas muito conturbada, Uma história repleta aí de movimentos, de revolução, de golpes, de atentados contra o sistema democrático. Então, a gente vai observar que a história do Brasil foi uma história de lutas, Lutas não necessariamente, assim, lutas mais moderadas, às vezes lutas muito sangrentas, Então, a República no Brasil, ela começa por meio de um golpe militar, E a gente vai ver que ao longo do 9º ano, a gente vai ver que ao longo do período republicano, a gente vai ter outros golpes nesse sentido, Mas isso a gente vai dar continuidade mais na frente. Então, veja, Dom Pedro II e a família real foram expulsos e o Brasil passou a ser governado por presidentes militares que foram apoiados aí, pela elite dominante e envolvidos no ideal positivista. Creio eu que nas aulas passadas o professor Giorgio trabalhou com vocês aqui a ideia do movimento positivista, não foi isso, professor? Isso, inclusive, galera, aquela tinha uma foto bonita, de um camarada chamado Benjamin Constant, que era um oficial, era professor da Academia Militar, veio da França com as ideias do positivismo de um outro pensador, também francês, chamado Auguste Comte. Ou Augusto Comte. E Augusto Comte trabalhava essas questões mesmo de uma filosofia positiva, de um desenvolvimento contínuo, um progresso. A ideia de progresso, E aí a gente tem lá na nossa primeira bandeira da República, e até hoje está lá a frase ordem e progresso. A gente vai mostrar a bandeira na aula de hoje. Letra branca aí, professor. Então, veja, aí o nosso fofozinho aqui, Então, eu poderia dizer que a República da Espada corresponde ao primeiro período da República Velha
em que o poder político no Brasil esteve nas mãos dos militares. Esse bonequinho é sabido, né? Fofó. Então o Fofozinho aí é sabido demais, ó. Quando ele crescer, esse guri vai dar trabalho. Ele vai ser professor de história. Isso. Então ele sabe tudo de história aí. É exatamente isso, Fofozinho. A República da Espada, ela vai ser o primeiro período, né, da República no Brasil. Período onde os presidentes foram militares. E por que República da Espada? Era comum os militares naquele período, né, andarem, né, com a espada assim de lado, né? A espada era uma das armas que era utilizada pelos militares, né? Utilizavam a espada e utilizavam a espingarda, né? Tem um nome, daqui a pouco eu digo o nome delas para vocês, né? Mas era uma espingarda, não era um bacamarte, né? O bacamarte, ele tem é mais antigo, cano, é mais antigo e tem um cano mais largo, né? Mas era uma espingarda, né, que uma escopeta, um mosquete, uma escopeta, né, e algumas dessas espingardas, elas tinham inclusive, né, a ponta dela tinha tipo uma rosquinha ali, onde você acoplava como se fosse uma navalhazinha assim, meio uma faca, né, que era a baioneta, certo? Que na hora que... Porque, veja, era uma mão de obra muito grande você recarregar uma arma dessa. Era um tiro e uma carreira. Se não acertasse, não ia dar certo. Porque você tem que botar a pólvora, botar a bala, fazer depois, soca-soca. Isso, a espingarda soca-soca. Né, que a turma usava muito tempo antigamente. Botava a pólvora, botava a bucha, botava o chumbo, aí socava, botava a espoleta e atirava. Então, se errasse, errou, carreira para ir para um lugar para dar tempo, recarregar, né? Então veja, é isso mesmo aí, ó. Após a proclamação, o Marechal Deodoro da Fonseca assume, com o apoio das oligarquias cafeeiras, o governo provisório. Aí veja, nós tivemos 2 presidentes militares nesse período. O Marechal Deodoro da Fonseca, que governou entre 1889 e 1891, e o Marechal Floriano Peixoto, que vai governar de 91 a 1894. Aqui é a imagem deles, ó, retirada. Duas moedas. Duas moedas, né, nacionais aí. Cruzeiro. Isso. Luciano, também uma curiosidade que vocês talvez possam ter. Essa patente de marechal, né? Quando é que se existe? A gente tem alguns marechais na história do Brasil. Aí 2 exemplos, né? De Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto. Nós temos também depois o Marechal Castelo Branco. Castelo Branco, né? Agora, por quê? Porque marechal é uma patente no Exército Brasileiro, no Exército do mundo inteiro, certo? A patente mais alta, o mais graduado é general. General de 4 estrelas, 5 estrelas. 5 estrelas, aquele general é o top, né? Que no Brasil hoje tem poucos, acho que não tem uns 20, né? Os 20, generais de 5 estrelas é o top, né, da galáxia, como o pessoal chama. E só existe a patente de marechal em época de guerra. Então, quando o país está em guerra, o comandante em chefe das tropas, né, que aí pega Exército, Marinha, Aeronáutica, as tropas que vão para a guerra tem o comandante geral. Esse comandante geral recebe o título de marechal. Na Alemanha é chamado Feldmarschall ou marechal de campo. De campo, exatamente, né? No alemão a gente tem o Feld, né? No inglês o Field, certo? Então Field, né? A mesma coisa, campo, né? Então, veja aqui, a gente tem uma imagem aqui do Marechal, né? O Deodoro da Fonseca, né? Na verdade, isso aqui é uma foto, certo? Do Marechal Deodoro da Fonseca, uma das poucas fotos, né, dele, da época. E essa foto aqui, ela serviu de modelo para o desenho, né, de um quadro aí do Marechal que a gente vai apresentar ele daqui a pouco. Veja, então o Marechal Deodoro, ele constituiu aí o governo provisório da República e ele governa aí com poderes ditatoriais, ou seja, a autoridade máxima ali era o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, tudo era praticamente decidido por ele. Porém, nesse período aqui, a gente vai observar também, ó, tem uma imagem aqui, certo, do primeiro ministério, né, que foi formado aí pelo Marechal Deodoro da Fonseca, onde a gente tem, ó, republicanos históricos como Campos Salles, Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva, e liberais, certo, adeptos aí do sistema da monarquia, que aderiram de primeira hora ao novo regime, como Rui Barbosa e Floriano Peixoto. E um detalhe,
todo esse ministério, ele era membro da maçonaria brasileira. E aí você já ouviu falar da maçonaria? Eu vou tentar trazer depois aqui um amigo meu que pertence à maçonaria para ver se ele fala um pouco com vocês sobre a história da maçonaria aqui no Brasil. Então, para ver se ele faz aquele bate-papo com a gente aqui em entrevista. Se eu não conseguir, vou ver se ele consegue fazer uma entrevista via vídeo e eu coloco depois para vocês. Muito bom. Mas a maçonaria, ela é uma instituição que vai surgir ali, né? Surge antes desse período, bem antes desse período. Ela surge ali como uma sociedade secreta, né? E eles vão trabalham muito nos bastidores, tentando organizar ali ou controlar a política, né, pelos bastidores. E, por exemplo, né, houve uma participação dos maçons durante a Revolução Pernambucana de 1817. Ao final do período, né, do Império, dentro daquela questão da crise, né, do exército, né, e a própria crise política que se dá, ela vai ter também uma participação da maçonaria. Mas eu não vou falar muito disso, porque eu vou tentar trazer o meu amigo Francisco para falar melhor sobre isso para vocês, ok? Então, aqui, ó, todos esses camaradas aqui, eles pertenciam à maçonaria. Vejam, outra coisa que a gente vai observar, medidas, né, desse período. Cancelamento das instituições imperiais. Então, muitas das instituições que existiam no Império, elas vão ser canceladas, né, porque vai haver a transição aí do sistema de monarquia para a república. E uma das coisas que vai acontecer aí vai ser a demarcação ali do Brasil, a partir de então, como um Estado laico. Lembrar, o Estado laico não é um Estado ateu, é um Estado que não faz proselitismo, ele não defende nenhuma religião em específico. Ele zela ali pela manutenção de todas as religiões e para que todos os fiéis de todas as religiões eles possam ter o seu direito de culto, né, a sua liberdade religiosa garantida. Porém, tem um detalhe, durante muito tempo o Brasil ele adotou o catolicismo romano como religião oficial e com a transição para a república vai haver essa separação entre igreja e Estado, instituindo, por exemplo, o casamento civil, casamento onde a pessoa, ela vai ali, o casal, ele vai casar ali na frente de um juiz ao invés de casar ali na frente, né, de um padre, né, na igreja ou de um pastor. Então vejam, a gente tem a instituição do casamento civil e nós vamos ter o quê? Eleições para a Assembleia Constituinte. Por quê? O que é que vai acontecer? Nesse período, como a transição das instituições monarquistas, né, para as republicanas, eles vão tratar de redigir ali, tentar redigir ali uma constituição para a república, né, que havia acabado de iniciar. Então, nesse sentido, abre-se eleição para a constituição da chamada Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, uma Assembleia que vai ficar responsável por redigir a Constituição e nesse período aqui a gente já vai ter aqui, ó, uma medida aí, né, pelo Rui Barbosa, que vai ser ali um dos ministros, né, então ele coloca em prática ali a política do encilhamento. Não sei se vocês sabem, mas o encilhamento é o seguinte, é o ato, né, que um cavaleiro ali ele tinha, né, de ele selar ali o cavalo, né, então ele estava encilhando o cavalo ali, então, ou seja, é como se fosse um acocho ali, né, professor? Isso vai se dar por quê? Porque o Brasil ele vai passar por um momento, né, ali de crise, então o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar reorganizar a estrutura econômica ali para que possa, né, se redistribuir ali renda, né, para financiar a chamada, né, industrialização, né, do país, né? Só que como é que ele fez isso, né? Ele vai começar a emitir moeda, né, papel moeda, né, vai colocar várias notas, né, em circulação. E o que a gente observa é que, pela questão dos manuais de economia, né, mais moderno, quando o Estado ele começa a emitir muita moeda, há uma tendência, né, daquela moeda se desvalorizar e gerar crise, né, pela grande quantidade de moeda em circulação. Por quê? Só para concluir, eu passo para o senhor, professor. Por quê?
porque na medida, né, que o governo ia emitindo moeda, o pessoal ia criando formas de obter, né, de aqueles financiamentos. Isso vai gerar o quê? Uma especulação financeira que vai resultar em uma crise econômica. Diga lá, professor. Isso, exatamente, está associada a essa política do encilhamento que o professor colocou aí, né? A Bolsa de Valores aí do Rio de Janeiro, né, que era a capital do Brasil na época, ela era um movimento tão grande que parecia exatamente como ele colocou, com uma corrida de cavalos, né? De botar cela, de botar cia, por isso é encilhamento, né? E aí o que é que gera? A moeda precisa ter um lastro, né? Ou seja, alguma coisa que dê a ela aquele valor. Que corresponda. Geralmente, lastro ouro, na economia se fala. Hoje se fala em dólar, em petrodólar, se fala em euro. Ou seja, para cada real emitido pelo Banco do Brasil ou pela Casa da Moeda, né, é preciso ter uma garantia daquele valor. É como você passa um cheque ou um cartão de crédito ou um cartão. Eu vou passar, eu preciso ter esse dinheiro na conta. Então, quando o Brasil ou o país emite uma moeda, ele precisa ter aquele valor correspondente como garantia. Senão, gera o quê? Uma desvalorização da moeda e aí muito dinheiro sem pouco recurso, sem condições de pagar aquela moeda. Então, é complicado um pouquinho, mas é mais ou menos por aí. Exatamente. Então, nesse sentido, né, a outra questão que a gente vai observar aqui, né, que é o primeiro decreto aqui, é o decreto número 1, certo? Que foi adotado aqui a título provisório, a República Federativa, como forma de governo da nação brasileira, até que a Assembleia Nacional Constituinte, lembra que eu falei que houve eleição para compor a Assembleia Nacional Constituinte, mas até que ela fosse composta ali, então houve um decreto, né, instituindo aqui no Brasil a República Federativa como forma de governo, né, até que essa Assembleia ela se reunisse e decidisse a forma, né, que o Brasil iria adotar, a forma de república que o Brasil iria adotar até então. As províncias do extinto Império, né, brasileiro foram transformadas em estados federados, né, e em 16 de novembro, Deodoro mandou uma mensagem ao imperador destronado, né, intimando o imperador Dom Pedro II a ir embora do país junto com toda a sua família real. Inclusive, conta-se aí, né, que o imperador, o marechal, ele ofereceu para o imperador uma indenização aí de 5.000 cruzeiros, né, cruzeiros, isso, a moeda da época, 5.000 cruzeiros, mas o imperador, ele não quis, ele disse, a única coisa que eu quero aqui é um travesseiro cheio de areia, né, da terra aqui do Brasil, para eu repousar minha cabeça quando eu morrer. Então, acredita-se que... Então, na madrugada do dia seguinte, né, o imperador, junto com toda a sua família, eles partiram, né, de volta lá para Portugal. E, nesse sentido, né, a gente observa aí, né, esse processo aí da expulsão, né, do imperador Dom Pedro II, que inclusive o imperador Dom Pedro II era um poliglota, né? Camarada, ele era fera nos idiomas, ele falava português, inglês, espanhol, italiano, holandês, alemão, o árabe, né? Então, ele, por exemplo, há um tempo atrás, vocês devem lembrar que houve um incêndio, né, no Museu Nacional lá no Rio de Janeiro. O Museu Nacional era a antiga casa ali do imperador, que foi cedida, certo, por ele ali, onde ele mesmo ele trouxe muitas das obras, né, de arte, né, das relíquias que estavam ali naquele espaço, né, que infelizmente, né, por descaso aí do governo na questão da manutenção, aconteceu um incêndio e a gente perdeu um bocado de coisa, né? Muita coisa. Inclusive, a princesa, a imperatriz Teresa Cristina, né, ela que era filha do imperador da Áustria, né, de Francisco José, trouxe muita coisa. Trocou, inclusive, que século XIX, 1880, 1860, né, assim, basicamente, o Egito foi descoberto muita coisa. Não é? Então, por exemplo, trocou-se múmias egípcias, não é? Trouxe para o Brasil múmias, sarcófagos egípcios e levou-se daqui para lá
cocares de índios, né, vestimentas indígenas, que para o europeu era algo fantástico, fabuloso. E um detalhe, né? O professor Giorgio lembrou aí, né, a questão das múmias, né? O imperador Dom Pedro II ainda era um egiptólogo. Ele era fascinado pela cultura, né, do Egito antigo, né? Então viajou para o Egito, né? Trouxe também alguns utensílios de lá, né? Que é uma coisa que hoje, né, a gente, por exemplo, vocês vão observar hoje, vez ou outra sai uma notícia dizendo que um determinado país ele devolveu alguns artefatos para um outro país. Por quê? Existia esse processo de colonização, então os países europeus, eles quando iam para a África, para a Ásia, eles sequestravam muitas obras de arte, né, ou muitas obras consideradas de valor arqueológico daqueles locais e levavam para os seus territórios, né? Então, assim, hoje, por exemplo, muitas obras terminam sendo devolvidas, né, porque por ações desses países de origem daquelas obras, né, que eles requisitam, né, nos tribunais internacionais para reaverem aí essas relíquias que pertencem ao seu povo, né? Então vejam, aqui ó, a gente falou da bandeira, né, do Brasil, né? Sim. Então o Marechal ele pediu aí para que o pessoal organizasse aí a bandeira, né? E o pessoal já tinha uma bandeira pronta ali, né? Que é essa bandeira que está aqui na tela de vocês aí, à esquerda, né? Então a bandeira provisória do Brasil. Aí pergunta aí, ó, você que está assistindo agora aí. Qual a semelhança daquela bandeira? Semelhança dessa bandeira, né? Essa bandeira parece com a bandeira de qual país, né? Então vejam, a gente tem a bandeira. Tem um estado, viu, professor? Tem um estado brasileiro que tem uma bandeira dessa igual. Também muito parecida. Então vejam, a gente tem essa bandeira aqui. Aí, quando eles levaram o projeto, né, lá para o Marechal, dizem, né, que ele bateu na mesa assim, aí disse, olha, que história é essa, rapaz? A gente está acabando com a monarquia, mas não com a nação Brasil. Então, a nossa bandeira nacional, ela é linda. A gente tem que manter ela. Aí a turma botou a bandeira de lado, que ficou ali, né, no museu depois como uma bandeira provisória, né, do Brasil. Porém, a bandeira nacional, né, que no centro ela tinha um brasão ali da monarquia, esse brasão ele foi substituído pelo círculo aqui, ó, azul, com a faixa aqui, ó, ordem e progresso, que como já foi dito aqui, inclusive na aula, né, no início da aula, o professor Jorge lembrou, ordem e progresso era o lema, certo, do positivismo, né, da filosofia positivista. Então a gente tem aí, ó, a bandeira oficial do Brasil, né, que é a bandeira que foi adotada, né, e permanece até hoje, né, como a nossa bandeira. Por sinal, a bandeira é muito bonita. É uma das mais bonitas do mundo, certo? Então o Brasil, ele não só tem, né, um povo bonito, maravilhoso, rostinho lindo assim, feito nós, né? Opa. Feito a gente aqui, ó. Mas ele tem também riquezas, né? Ele tem uma cultura belíssima, né? Então o Brasil ele tem uma das constituições mais bem escritas do mundo, tem uma das bandeiras mais bonitas do mundo, um dos hinos nacionais mais bonitos do mundo. Assim, a gente só precisa em alguns momentos, né, fazer mais jus, né, essa beleza, né, territorial, essa beleza de leis, né, e colocar essas coisas em prática, né? Às vezes a gente deixa a desejar nisso daí, mas caminhemos. Então vejam, em 3 de dezembro de 1889, o governo provisório nomeou uma comissão especial para elaborar o projeto de Constituição que seria apresentado ao Congresso Constituinte da República. Então a gente vai falar aqui, começar a falar um pouquinho aqui sobre a Constituição brasileira. Aí vejo o nosso fofozinho de novo. Você já viu esse livro em algum lugar? Sabe qual o conteúdo dele? E aí, ó, aí a gente tem o livro aí, a capa do livro está ali, ó, Constituição da República Federativa do Brasil. Porque esse livro é a nossa Constituição Federal. Aí, você que está em casa nesse momento, você sabe o que é uma Constituição, certo? Quem está perguntando é o fofozinho, vamos responder para ele. E aí, o que é uma Constituição? Você sabe o que é uma Constituição? Vamos tentar trabalhar
em linhas gerais aqui, né, no tempo que resta, mas a gente vai retomar essa temática em outras aulas, não se preocupe. Então, veja, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a atual Constituição nossa, ela é datada de 1988, é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas. Aí ela se situa aí no topo do ordenamento jurídico, ou seja, em documento legislativo, né, documento de leis, a Constituição está no topo. Nós temos outros códigos, o Código Tributário, o Código de Direito Penal, o Código Civil de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas todos esses estão baseados na Constituição do Brasil, ok? Aí vejam, nossa Constituição foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, de 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro do mesmo ano, né, 1988. Ela é conhecida como a Constituição Cidadã, porque ela foi concebida no processo de redemocratização após o fim da ditadura militar no Brasil. Nós vamos estudar a ditadura militar no Brasil esse ano. Então, após a ditadura, a gente tem a elaboração aí da nossa Constituição atual, certo? E ela tem, aí ó, uma pergunta para a gente encerrar a aula, é verdade que ela tem 250 artigos e é a segunda maior do mundo, professor? E aí, a gente vai encerrar a aula respondendo isso, certo? É verdade. Vejam, a Constituição brasileira, ela só perde para a Constituição da Índia. Veja, a Constituição da Índia, ela possui 448 artigos e 94 emendas, e a do Brasil ela tem 250 artigos e 119 emendas. Então, vejam, ela, como a gente já disse, ela foi elaborada, né, em Assembleia Nacional Constituinte, mas nós vamos continuar trabalhando isso na nossa próxima aula. Poxa, professor, passou tão rápido o tempo, né? O tempo passa tão rápido, a gente quando se empolga, acabou o tempo. Mas olhe, isso é bom, porque deixa vocês aí com gostinho de quero mais e com curiosidades, para que vocês possam ver as cenas dos próximos capítulos, né? No caso, as cenas das próximas aulas. Então fica ligado aqui conosco. Por hoje nós nos despedimos. Abraço para Helena. Valeu, professor Giorgio. Abraço, pessoal. Tamo junto e nesse momento a gente aproveita e vai embora e até a próxima aula, gente.